Olá, você, todos e todas. E aí, vamos estudar filosofia? Bem melhor, história da filosofia. Hoje nós vamos estudar o pensamento, a vida e a obra de Charles-Louis Secondat Montesquieu, um dos maiores pensadores do iluminismo francês e, por que não, de todo o iluminismo. Em nosso contexto político, tudo a ver, porque ele vai nos dar a ideia e organizar de um poder tripartite, executivo, legislativo e judiciário, em que um poder não se sobreponha ao outro, mas que sim, um poder limite o outro. Para a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso livro mais básico, que é esse aqui, tá? A História da Filosofia Moderna, da Sofia Vanni Rovig, que eu estudei, comprei, li, quando fazia filosofia na PUC, há um pouco mais de uma década atrás. Vou usar o Dicionário Básico de Filosofia, obra mais do que recorrente, do professor Danilo Marcondes, e outras obras mais, né, como A Iniciação, a História da Filosofia, do próprio Danilo Marcondes, da PUC, e do Hilton Japiaçu. Bom, vamos compartilhar o nosso Canva e preparar a nossa viagem de hoje. Antes de tudo, deixe o seu like, ajude a levantar os vídeos, os trabalhos do professor Carlos Alberto. E se você, porventura, ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o muito, né, que já viemos produzindo aqui, que já estamos produzindo há coisa de 2 anos. Bem, vamos lá. Charles-Louis de Secondat Montesquieu, barão, nobre, um aristocrata. Aliás, a maioria dos filósofos iluministas eram, sim, membros da aristocracia, ainda que questionassem o absolutismo. Bom, Montesquieu viveu no final do século XVII e viveu boa parte da sua vida no século XVIII, o século das luzes, o século do iluminismo. Também veremos um pouco como é importante para a nossa política e para as nossas eleições o entendimento da filosofia de Montesquieu. Vamos, então, aos nossos conteúdos propriamente ditos. Montesquieu é um filósofo moralista, não no sentido de ser um moralista que quer reprimir as pessoas com a moral. Ele é um crítico, inclusive, dos costumes de sua época. É um pensador, é um filósofo francês, do iluminismo. Já caiu na prova do Enem diversas vezes. No final de nossa aula, como de costume, faremos uma questão do Enem dedicada a Montesquieu. Achei muitas. Bom, a sua obra principal é L'Esprit des Lois, ou O Espírito das Leis, que ele escreveu em 1748, já na sua fase madura, na qual ele vai expor a sua concepção política e histórica, e estuda a lógica interna dos sistemas, sem apelar para Deus ou para o transcendente. Ele fica preocupado com uma ideia de uma razão humana, para poder entender e construir a sua filosofia. Ele quer entender a lógica interna do sistema das leis e das instituições, e também as suas relações com as condições reais, não metafísicas, de sua existência histórica. Nascido em Bordeaux, estudou no Colégio Católico, Oratório de Juilly, e na Universidade de Paris. Em nosso canal, nós temos um vídeo que eu falo da filosofia medieval e eu vou falar da fundação das universidades medievais, dentre as quais a Universidade de Paris, que ajudou na formação de Montesquieu. Ele foi conselheiro do Parlamento de Bordeaux e colaborador na Academia de Ciências local. Bom, a gente sabe que os homens do iluminismo acreditavam que, isso é a palavra de Kant, inclusive, aquilo que nós podemos comprovar cientificamente é mais digno de ser aceitável, é mais crível. Bom,
Em 1721, ele publicou a obra Lettres persanes, ou Cartas Persas. Nessa obra, que ele ficou famoso imediatamente, Montesquieu vai falar, basicamente, sobre dois persas nobres que ele conheceu, Uzbek e Rica. Nesse livro, mais do que o que ele fala dos persas, o interessante são as críticas que ele vai fazer à França e ao absolutismo da sua época, a sociedade francesa do século XVIII, repito, o século do Iluminismo. Bom, seguindo. Ele também vai escrever, em 1734, Les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains e de leur décadence, ou Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência. E ele vai dizer o que fez Roma ser Roma, na República e no Império, sua organização, sua estrutura, suas leis, a formação dos seus homens, dos seus cidadãos, e o que vai fazer Roma também se destruir, sua corrupção, a perda dos valores, né, da grandeza romana. Reparem que ele não vai apelar para os deuses ou para Deus. Ele vai explicar a coisa de maneira mais racional possível. Lançon, um estudioso de Montesquieu, aqui no livro da Rovig, que eu mostrei para vocês, vai afirmar o seguinte: a obra de Montesquieu, as considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência, é uma obra de filosofia racional e de pensamento laico, não religioso, em oposição à obra de Jacques Rousseau, que era um bispo religioso católico, e sua obra é completamente teológica. A obra de Montesquieu é um diálogo, é um debate, é uma oposição à obra de Jacques Rousseau, que defende a ideia do poder de origem divina dos reis, o que Montesquieu nega categoricamente. Bom, falando em absolutismo, temos aqui agora Luís XIV. Luís XIV foi rei da França, nasceu em 1638 e viveu até os primeiros 15 anos do século XVIII, o século das luzes. Portanto, ele foi contemporâneo, ainda que mais velho, que Montesquieu. Até onde nós sabemos, Luís XIV foi o rei mais longevo que existiu na história. Ele governou a França por longos 72 anos. De 1643, é claro que, a princípio, como deu fim, a sua mãe, a Ana da Áustria, foi sua regente durante alguns anos, e depois um cardeal de origem italiana. Bom, e ele vai governar até sua morte em 1715. Luís XIV é famosíssimo como o Rei Sol. Ele vai dizer uma das frases mais famosas ditas por um monarca da história. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Na França, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, eram todos submetidos ao poder do monarca absoluto, que vai ser objeto de crítica, claro, de Montesquieu. Montesquieu vai dizer, né, as leis constituem-se das relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Montesquieu vai dizer que nega o valor normativo da relação e a autoridade de seu ensinamento e propõe uma sociedade livre de vínculos transcendentes. Tá? Não vou afirmar que Montesquieu fosse ateu, mas ele era um homem crítico às religiões, isso com muita certeza, e dos preconceitos confessionais religiosos. Ao demonstrar a ineficácia do absolutismo básico, tá, para todos nós, os filósofos iluministas criticavam o poder exacerbado dos monarcas absolutos, óbvio,
e também criticavam o poder exacerbado da Igreja. Não só, também, da Igreja Católica sobre os seus fiéis. E aí ele vai seguir. Ao demonstrar a ineficácia do absolutismo, ele propõe um sistema de governo em que o máximo de liberdade seja produzido quando os poderes públicos se controlam mutuamente, quando o poder executivo, legislativo, judiciário, propostos por Montesquieu, se controlam uns aos outros. Montesquieu é importante para a gente entender aqui como os poderes devem se respeitar. Pensando hoje nossa política, em que, por vezes, alguns membros de alguns dos poderes, hoje no Brasil, sobretudo no Executivo Federal, procuram se impor e se sobrepor ao poder legislativo e, sobretudo, ao judiciário. Isso seria, evidentemente, objeto de crítica para Montesquieu. Os poderes devem se respeitar e um deve vigiar, controlar o outro, para que não haja abuso. Quando queremos conhecer alguém, vamos a dar poder a esse alguém, porque aí a pessoa também se mostra. Para evitar isso, então, devemos controlar o poder. Sigamos. Montesquieu procura escapar de todos os messianismos. Não devemos buscar messias, salvadores da pátria na política. Devemos ter equilíbrio entre os poderes. Ele considera o progresso, como ele é um homem do iluminismo, ele é alguém que valoriza também a ciência. A invenção da mecânica político-administrativa, que funciona melhor no contexto humano concreto. Olha a discussão com o Jean Bodin, com o Jacques Rousseau, que são autores que defendem o poder do rei de origem divina. Com isso, já anuncia uma certa sociologia científica, integrando o conhecimento histórico, a geografia humana, a geografia econômica, a demografia, a psicologia, etc. Tudo isso preocupa Montesquieu. Ele é um homem que busca, que quer ter e que tem um conhecimento universalizante. Ele quer dominar e conhecer de tudo um bom bocado. Embora o Espírito das Leis, como vimos aqui, sua obra mais famosa, não tivesse um objetivo de ação prática, na verdade, ele contribuiu muito para a nossa vida prática. A República Brasileira e diversas outras repúblicas no mundo se inspiram na base da lei pensada por Montesquieu no Espírito das Leis. A única diferença entre a natureza de um governo e seu princípio, diz Montesquieu, é a natureza de um governo que é aquilo que o faz ser tal como é, ao passo que seu princípio é aquilo que o faz agir. Temos que ter uma boa teoria para poder experimentar também uma boa prática. E aqui depois o professor Danilo Marcondes e o senhor Japiaçu, professor Japiaçu, da UFRJ, vão dizer aqui a bibliografia de Montesquieu, que eu já, de algum modo, apresentei para vocês. Bom, seguindo agora na sua obra principal, O Espírito das Leis, vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre ela. Bem, Montesquieu pensa o seguinte, observando as várias formas de governo que existem na história, ao longo do tempo, experimentada pelos homens, pela sua razão, ele agrupa em 3 formas de governos fundamentais. Primeiro, a república, res publica, a coisa pública dos romanos, responsabilidade de todos nós. O poder republicano está nas mãos do povo, diz Montesquieu, baseada na virtude, entendida como a capacidade dos cidadãos de se submeter às leis emanadas, quer dizer, que vêm deles próprios, e também como responsabilidade, isso é básico da República, de todos eles. Portanto, na lógica republicana, é nosso dever também, como cidadão, nas eleições, participar ativamente
da vida política de nossa sociedade. Nós devemos, como cidadãos que somos, votar. Simplesmente dizer odeio política, não quero saber, não é a melhor forma de participação cidadã numa república. Nós devemos pensar, avaliar, escolher os nossos candidatos e participar dessa festa republicana e, melhor, democrática das eleições. Montesquieu também vai falar da monarquia. Atenção, Montesquieu não é alguém que rejeita a democracia. O que ele rejeita é o governo despótico, número 3, que veremos, ditatorial. Montesquieu é um aristocrata, não esqueçamos disso, ele é um nobre. Os seus pensamentos, a sua filosofia vai ser abraçada por boa parte da burguesia. E aí, a gente sabe que, historicamente, a burguesia e a aristocracia vão se aproximar. Quem não viu, recomendo o filme O Discreto Charme da Burguesia. Como a burguesia vai se enobrecendo e como a nobreza vai se aburguesando. Um bom filme que ganhou o Oscar, um filme francês como Montesquieu. Vamos lá. A monarquia, em que apenas um homem governa, segundo leis fixadas e estabelecidas, baseadas na honra do indivíduo, entendida como consciência que cada um tem da sua própria pessoa e da sua condição. Montesquieu não é contra a monarquia. Ele é contra a monarquia absolutista, contra o poder despótico, contra o poder autoritário. Isso ele questiona e vai abjurar, vai rejeitar. Seguindo, a forma de governo despótica, em que um só homem dispõe de todas as coisas, a seu bel prazer. Isso é execrável, baseada no medo, na força e, é claro, na violência. Não é a violência o caminho para se construir sempre uma sociedade melhor. Essa forma de governo é corrupta por sua natureza. Vejamos, a república e a monarquia até podem degenerar em faltas de virtudes que sustentam o sistema. Ela pode acontecer, mas isso é um fenômeno acidental. Por outro lado, na forma despótica de governo, o que nós temos é que o vício interno, a corrupção, faz parte, ela corrompe, ela corrói, ela estraga o próprio governo. O governo despótico, por sua natureza, para Montesquieu, é ruim. Então, abaixo uma ditadura, abaixo o absolutismo, abaixo o despotismo, segundo Montesquieu, e, é claro, também segundo esse velho professor que vos fala. Para fechar, Montesquieu propõe para a gente os 3 poderes que chegaram até nós: o executivo, o legislativo e o judiciário, que tanto nos influencia. Coloquei aqui para compartilhar com vocês, né? O poder executivo, aqui, né, em Brasília, o poder legislativo, aqui, só um detalhe para todos vocês, né? A Câmara dos Deputados, dessa forma aqui maior, nessa obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Aqui, a Câmara dos Deputados Federais. E aqui, que são 516, mais ou menos, se não me engano. E aqui, a Câmara dos Senadores. Nessas eleições, vamos escolher um senador. Cada estado brasileiro, o Acre vai escolher um, São Paulo vai escolher um, Ceará vai escolher um, o Rio de Janeiro vai escolher um senador, tá bom? E é o poder judiciário, que são juízes, que fazem provas, concursos para assumir o cargo no poder judiciário, com o atributo de julgar também as leis. Bom, o equilíbrio delineado por Montesquieu funciona aproximadamente da mesma maneira, tanto em uma monarquia quanto em uma república. Então, ele entende que podemos ter uma monarquia constitucional, como é o caso da Inglaterra, sem problema. O executivo exerceria influência sobre as questões civis, tá? O executivo, presidente da República,
o governador, os prefeitos, que não elegeremos agora nessas eleições, o legislativo, ele vai criar as leis mais apropriadas à sociedade. Quem vai fazer isso? Os senadores da República, no caso do Brasil, os deputados federais e aqueles que nós não votaremos, né, também agora, os vereadores. Os deputados estaduais também deverão ser eleitos agora nessas eleições do Brasil em 2022, quando vos falo. E, por fim, né, o Poder Judiciário, ele vai fiscalizar as normas que regeriam os determinados grupos. É o papel dele, né, dos juízes, dos advogados, dos oficiais de justiça. Todo esse pessoal faz parte do Poder Judiciário, julgando as próprias leis. Bom, nenhum desses poderes, entretanto, vai dizer Montesquieu, é mais poderoso ou deve ser mais do que o outro. Em algum momento, o Montesquieu até propõe uma pequena proeminência do poder legislativo, mas ele prefere mesmo o equilíbrio entre os poderes. E aí, para fechar, vamos fazer uma questão da prova do Enem 2013, a questão número 22 da prova azul de 2013. Uma questão, no meu entendimento, relativamente fácil. Vamos à questão. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas, de maneira que o poder seja contido pelo próprio poder, que não haja abuso. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes de maneira despótica: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, Montesquieu, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Barão Montesquieu, no Espírito das Leis, São Paulo, Abril Cultural, 1979. Nós temos aqui essa coleção quase que completa em nossa estante. Vamos lá. Montesquieu também discute a liberdade. Ele vai dizer: a liberdade é fazer aquilo que a lei permite. Se nós pudéssemos todos fazer aquilo que todos quisessem, nós não respeitaríamos o direito da liberdade do outro. E aí, nenhum de nós seria livre. Nós viveríamos um caos social. Então, Montesquieu, entre outras coisas, vai discutir bem a liberdade. Vamos ao comando da questão. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Olha aí a liberdade. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja o quê? Letra A. Exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. De maneira nenhuma, Montesquieu quer isso. Montesquieu não quer que haja tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Os juristas devem ter a sua liberdade, respeitando cada um o seu espaço de poder. Então, ele não quer que sejamos tutelados. Aliás, o iluminismo propõe a ideia de iluminar as nossas ideias, de termos mais autonomia. Então, ser tutelado vai de encontro, se choca a filosofia de Montesquieu. De maneira nenhuma, a letra A. Letra B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Montesquieu não quer isso. Ele quer um pensamento laico. Ele quer um Estado não tutelado também pelas autoridades religiosas, tá bom? Não é isso. Letra C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Também não é isso. Depois, a gente vai ter, mais no século XIX, um modelo de pensamento cientificista e a ideia de que devemos ter um governo com um ministério técnico,
Não é essa aqui ainda a visão de Montesquieu, embora ele valorize a ciência. Atenção. Letra D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. É isso aí. Montesquieu propõe que haja o estabelecimento dos limites dos atores públicos. Tá? Um poder deve vigiar o outro poder. Não pode o poder executivo se sobrepor ao legislativo e ao judiciário. Tampouco o poder judiciário se sobrepor aos demais, ou qualquer outro. Tá? É necessário o equilíbrio. Letra D, a opção correta. E, por fim, a opção E. Né? Aqui no Rio falamos E, em São Paulo, E. E aí, vamos Brasil afora. Regionalismo. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Ele também não quer isso, tá bom? Que elejamos um governante e alguém que concentre despoticamente os poderes todos em suas mãos. Ele não quer governantes, nem que receberam o poder por uma herança monárquica como Luís XIV, l'état c'est moi, na França, ou qualquer outro, Dom José em Portugal, quem quer que seja, mas também não quer que elejamos um governante e depois ele controle todo o poder em torno de si. Então, o que Montesquieu quer é a letra D, é o que ele propõe. O estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. Bom, as nossas referências estão aí, o livro da professora Sofia Vanni Rovig, obra que eu adquiri na PUC, muito boa, de filosofia moderna, o dicionário do professor Danilo Marcondes, tá bom? E o site InfoEscola, onde também eu pesquisei alguma coisa que julguei interessante. Bom, muito obrigado todos e todas por nos acompanhar e nossa próxima aula será, eu vou explicar para vocês como foi a nossa segunda semana de viagem na Grécia. Me deem 15 dias para que eu possa organizar, preparar, montar e publicar para vocês essa aula, que eu também estou ansioso. Hoje, mais uma vez, estou aqui eu com a ideia da democracia grega para compartilhar. Né? A coruja de Atena, aqui, né, com vocês, o Partenon, que eu vou explicar na próxima aula, e aí o modelo também dos símbolos das moedas também dos gregos. Tá? Muito obrigado a todos e todas que ficaram conosco até agora. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Paz e bem. Tchau, tchau.